Quando Sinto Que Já Sei é um documentário que traz exemplos bem-sucedidos de escolas que fogem do modelo tradicional e apostam em uma nova relação entre professores e alunos. Autonomia, liberdade, simplesmente saber e não precisar provar isso para ninguém, através de testes, provas ou avaliações formais. Tudo começou quando o jornalista Raul Pérez, após uma trajetória de frustrações escolares e ter frequentado escolas públicas e ingressado em faculdade particular, sentiu a necessidade de mostrar que a aprendizagem pode acontecer de forma prazerosa, diferente do que acontece dentro das escolas tradicionais. A escola do século XXI é praticamente a mesma do século XIX. Tudo continua da mesma maneira: carteiras enfileiradas, o quadro negro e o professor como figura máxima, entre outras coisas. Inspirado pelo livro Vigiar e Punir, do filósofo francês Michel Foucault, Pérez passou a dedicar seus estudos na relação entre professor e aluno, questionando por que essa relação não mudou ao longo dos séculos. Foi a Portugal em busca de algumas respostas a respeito do assunto. Lá encontrou seu amigo Antônio Lovato, que também estava na região fazendo estudos na área. De volta ao Brasil em 2011, Pérez e Lovato começaram a procurar modelos de ensino alternativos, como os que conheceram durante a viagem pelo exterior. Tiveram várias indicações do educador José Pacheco, idealizador da Escola da Ponte, na cidade de Porto, em Portugal. Assim sendo, tornou-se fácil selecionar os projetos educacionais para o documentário, tanto que as 7 iniciativas que seriam retratadas viraram 10. No ano de 2012, começaram a gravar as visitas nos projetos com uma câmera de mão e apenas com recursos próprios para desenvolver o projeto. Para a finalização do projeto, cadastraram o documentário em um site de financiamento coletivo, onde o mesmo foi abraçado e conseguiram o dinheiro que precisavam para a finalização, cerca de R$49 mil. O documentário foi lançado em 2014. A seguir, apresentaremos um pouco de cada uma das iniciativas que foram escolhidas para fazerem parte deste projeto. Projeto Âncora, Cotia, São Paulo. Fundado em 1995 como uma ONG por Walter Steuter, transformado em 2011 em Escola de Educação Básica com auxílio de José Pacheco, idealizador da Escola da Ponte em Portugal. Tem como referência o Circo Escola. Suas principais características são a autonomia da aprendizagem, que desperta o interesse e a sensação de pertencimento das crianças ao processo pedagógico. São elas quem escolhe o que querem e quando querem aprender, respeitando o tempo de aprendizado individual. Quando se diz que a escola não mudou, é porque ela deixou de fazer sentido enquanto construção social que sobrevive e provoca milhões de analfabetos, não é? E que provoca muita infelicidade e muito desperdício de gente. Politeia, Escola Democrática, São Paulo. Escola particular de ensino básico. É uma escola democrática, segue uma linha educacional que tem na democracia seu fundamento político e pedagógico. Dessa maneira, há espaços de participação para que as crianças e jovens desenvolvam sua autonomia nas relações de convivência no espaço escolar, na apropriação dos seus percursos de aprendizagem e na relação com a comunidade do entorno e da cidade. O principal objetivo da Escola Politeia é que as crianças e jovens sejam responsáveis por suas ações.
Casa do Zezinho, São Paulo. Fundada em 1994 por Dagmar Garro, a tia Dag, começou atendendo 7 crianças e hoje atende anualmente mais de 1.700 jovens e adolescentes com idade entre 6 e 29 anos. A Casa do Zezinho desenvolveu sua própria metodologia de ensino com base em tudo o que foi vivenciado nos mais de 20 anos de funcionamento, com o foco principal no desenvolvimento das potencialidades de cada educando. Isso não é um modelo mais. Ele já está, idade média isso aí, né? Sentar um atrás da cadeira do outro, olhando o pescoço, é prova no fim do mês, aquele conteúdo, nossa, tabela periódica, por exemplo. Caraca, meu Deus, a troco de quê? Escola Municipal de Ensino Fundamental Desembargador Amorim Lima, São Paulo. Fundada em 1956, teve outros nomes antes de se tornar Desembargador Amorim Lima. Foi a partir de 1968 que a escola ganhou o endereço de hoje em prédio de alvenaria. Em 1996, com a chegada da atual diretora Ana Elisa Siqueira, a escola teve suas transformações mais profundas. Suas principais características são a comunidade presente na escola, a escola sem grades, projeto político-pedagógico tem como principais valores a autonomia moral e intelectual de todos os envolvidos, estudantes, educadores e a comunidade. O respeito entre as pessoas e a solidariedade apoiados em uma elaboração cultural e na construção e dedicação ao conhecimento. A atuação privilegiada é a grupal, onde todos são responsáveis por todos. Eu fui tirando tudo. Daí quando eu tirei a grade, eu fui pro recreio e uma menina disse pra mim assim, diretora, ainda bem que a senhora tirou a grade, porque a gente não é louco nem bandido pra ficar preso. Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, Curvelo, Minas Gerais. Fundado em 1984 pelo antropólogo e educador Tião Rocha. O Centro Popular é uma organização não governamental, sem fins lucrativos e de utilidade pública federal, estadual e municipal. Pretende se tornar uma referência regional e nacional na construção de cidades educativas e implementação de cidades sustentáveis, contribuindo de forma substantiva para a consolidação dos princípios éticos de transparência, justiça e equidade social, valorizando a diversidade cultural brasileira. A convicção de que educação é algo que só ocorre no plural e que desenvolvimento é geração de oportunidades forneceu a base para a formulação de metodologias e tecnologias sociais inovadoras. Primeiro dia de aula em Ouro Preto, eu fui levar minha filha aos 7 anos na escola e teve a aula inaugural e a diretora fez o discurso inaugural assim: bem-vindos, abre aspas, as crianças são como uma página em branco, onde devemos escrever um belo livro, fechado. Falei, meu Deus, não deixa eu ir embora, onde é que é a porta de saída? Se uma diretora de escola considera uma criança de 7 anos uma página em branco, ela não entende nada de menino, né? Gente, Ginásio Experimental de Novas Tecnologias Educacionais, Rocinha, Rio de Janeiro. Fundado em 2013, o projeto é idealizado pela Prefeitura do Rio por meio da Secretaria Municipal de Educação e conta com a parceria do Instituto Natura e outros institutos, fundações e empresas como Fundação Telefônica Vivo, Intel, Microsoft e Instituto Ayrton Senna. O projeto Gente mudou o conteúdo, o método e a gestão. Não há turmas, anos ou salas de aula. Tablets e smartphones fazem parte do material escolar dos alunos e docentes. As provas são aplicadas por meio do sistema avaliativo máquina de testes, com correção automática e resultados imediatos. Aqui eu sempre digo que não foram só as paredes que caíram, porque os nossos espaços, a nossa sala de aula são espaços de aprendizagem. Mas não foi só isso, é uma mudança total de paradigma.
Escola Alfredo J. Monteverde. Projeto de Educação Científica da Associação Santos Dumont, Natal, Rio Grande do Norte. Fundada em fevereiro de 2007, a unidade de Natal conta atualmente com 7 oficinas: Ciência e Tecnologia, Ciência e Robótica, Ciência e História, Ciência e Química, Ciência e Biologia e Ciência e Física. E conta também com a Oficina de Ciência e Comunicação, que excepcionalmente trabalha com alunos do ensino médio. No total, integram-se 600 alunos. Os Centros de Educação Científica têm como missão promover a educação científica para alunos do Ensino Fundamental 2 da rede pública, a fim de oferecer e difundir o exercício da formação científica que não está ao alcance de todos os setores da sociedade, e assim contribuir no processo de inclusão social. A nossa ideia foi oferecer às nossas crianças um outro modelo de educação, completamente diferente. Um modelo onde elas têm voz, onde elas são protagonistas da própria educação, onde elas têm direito a expressar as coisas que elas gostam, que elas não gostam, ou modificar as coisas que elas não gostam, e onde elas aprendem fazendo. Elas não aprendem tendo que aceitar como válida a verdade que alguém emite para elas, né? Escola do Centro de Realização do Ser, Piracanga, Bahia. O projeto foi criado com o objetivo de proporcionar um ambiente saudável e protegido, onde as crianças pudessem ser verdadeiramente o que elas são, a pureza. A escola é um espaço sagrado que tem a energia das crianças como predominante, sendo um ambiente movido pela pureza, leveza e entusiasmo de ser e fazer. Um espaço protegido das energias de interferência, julgamentos, projeções, expectativas e qualificações. Aqui a gente não direciona a expressão do ser. Aqui a gente acredita que cada um tem dentro de si a sua evolução e a sua forma de evolucionar, que cada um tem sua forma. O que a gente faz é criar um espaço protegido, onde a criança possa expressar quem ela é. Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Campos Sales, na comunidade de Heliópolis, em São Paulo. Neste modelo, desde 2007, sua primeira grande decisão foi derrubar as paredes das salas de aula. A cada 3 salas, formou-se um salão. As mesas deixaram de ser individuais e os estudantes começaram a se organizar em grupos de 6. No lugar de um professor por matéria, os docentes começaram a compartilhar a gestão da sala de aula. Cada salão é acompanhado por 3 professores. No lugar da aula expositiva, os estudantes passaram a receber roteiros de estudo, nos quais desenvolvem percursos de aprendizagem individuais e em grupo sobre os mais diferentes campos do conhecimento. A escola difere-se das outras por apresentar uma estrutura que foge dos padrões de aulas divididas em 45 minutos e ministradas por um único docente. Mas a gente pensa e imagina que dentro de 1 ano e meio, 2 anos, essa escola terá dado um grande salto, e na questão da relação aluno-aluno, né, alunos-professores, quem vai ter o maior poder para elaborar as regras serão os próprios alunos. Projeto Araribá, Ubatuba, São Paulo. O projeto Araribá nasceu do esforço em formar um grupo de educadores e alunos que tem a escola aberta em tempo integral, com oficinas de aprendizagem divididas em espaços diversificados dentro e fora das salas de aula. O projeto construiu sua prática com novo gerenciamento de tempo, espaços de aprendizagem e agrupamento de alunos. Alunos reorganizados em equipes de projeto de alfabetização, projeto de pesquisa e professores em equipe desenvolvendo projetos por tema de interesse com autonomia sob a tutoria do mediador. Seu principal objetivo é formar alunos leitores que buscam seu próprio conhecimento.
é a escola sem muros, né? A que eu acredito de verdade, porque eu não entendo por que a gente tem que ficar naquele quartinho fechado, né? Não é um castigo, a escola tem que ser um prazer. O maior aprendizado que tivemos com este documentário foi que as escolas não precisam ser iguais, nem tampouco o professor o detentor do conhecimento, que uma escola humanizada pode sim existir, que é possível respeitar o desenvolvimento individual de cada educando. Todas as iniciativas citadas surgiram da ideia de uma pessoa que, com auxílio de outras, tornaram sonhos em realidade. Por isso, procuramos mostrar um pouco de como um professor pode se tornar especial quando mostra sua preocupação em transformar o ensino-aprendizagem em algo mais prazeroso e, portanto, mais simples. O professor Fabrício Eduardo Ferreira teve seu projeto publicado na revista Nova Escola, uma das mais importantes revistas de educação de nosso país. Convidamos o professor Fabrício para responder algumas de nossas perguntas para o nosso trabalho. Professor, fale um pouco sobre o seu projeto publicado na revista Nova Escola. Bom, sobre o projeto que vocês viram na revista Nova Escola, eu percebi que muitos alunos, quando você perguntava sobre o cálculo do volume, eles repetiam a fórmula, comprimento vezes largura vezes altura. Só que eles não tinham se apropriado daquela ideia, então era a matemática pela matemática ou a fórmula pela fórmula. Não era algo significativo para eles. Então foi por esse motivo que eu peguei e pensei em como fazer uma aprendizagem mais significativa, que fosse mais vinculada ao cotidiano deles, e que trouxesse em algum momento alguma prática mais diversificada, que não fosse apenas exercício, lousa, teoria, né? Qual é a sua opinião sobre o tema abordado no documentário? Bem, sobre o documentário do Quando Sinto Que Já Sei, eu fiquei sabendo dele um pouco antes dele ser exibido pelo Pacheco. Ele exibiu uma prévia, ainda estava em pós-produção, e eu achei muito interessante, porque vinculava muito o projeto Âncora, que ele assessora em Cotia e tudo mais. Eu acho que nós precisamos pensar num novo jeito de educarmos as nossas crianças, os nossos alunos, os nossos adolescentes. O tempo passou, a gente vive uma nova conjuntura e por esse motivo tem que ser pensado formas diferentes de aprendizagem. O vídeo ele mostra muito bem diversas tentativas dessa aprendizagem. Algumas eu concordo, outras nem tanto, mas o que a gente tenta buscar é o equilíbrio entre aquela escola que a gente já conhece, tradicionalista, com os conteúdos e essas novas alternativas de aprendizagem. No documentário existe a pergunta: se podemos acreditar que um dia será possível existir uma escola tão prazerosa que alunos e funcionários não se importariam de frequentá-la em sábados, domingos e feriados. O senhor acredita nisso? Semana. Ela já existe, o projeto Âncora em Cotia, ele é aberto aos finais de semana e feriados. Então, existir, ela já existe. Agora, a gente tem que ter bem claro que se ela não existisse, se ela não existe em sua maioria, é o nosso papel construir uma escola mais agradável, para seja menos enfadonha e que ela dê mais condições para os alunos fazerem as perguntas mais adequadas do que ficar ensinando as respostas, né? Quem descobriu o Brasil, os afluentes da margem direita do Rio Amazonas, até quanto
que isso é pertinente para o nosso aluno, se ele tem outras coisas melhores a serem desenvolvidas.